Entre 15 centímetros e 25 centímetros de fio dental é suficiente para fazer a limpeza bucal. Depois que uma revisão de estudos publicada no jornal Cochrane questionou se o fio dental realmente ajuda na higiene bucal, surgiu a dúvida: será que ele não funciona mesmo ou não estamos usando corretamente? A revisão de 12 estudos publicada pela The Cochrane Database of Systematic Reviews, em 2011, encontrou apenas evidência pouco confiável de que o uso de fio dental pode reduzir formação de placa após o uso de 1 a 3 meses. Os pesquisadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência que comprovasse a eficácia do uso do fio dental somado à escovação na prevenção de cáries. Em uma declaração, a Academia Americana de Periodontologia reconheceu que a maioria das evidências atuais deixa a desejar, porque os pesquisadores não conseguiram incluir participantes suficientes ou examinar a saúde das gengivas por um período significativo de tempo. Contudo, os dentistas mantêm a indicação do fio dental que, dizem, pode ser eficiente se bem usado. Por que usar? Defensores do fio dental argumentam que, embora a escova dental remova a placa bacteriana da superfície do dente, ela não consegue remover toda a placa. Assim, a limpeza dos dentes todos os dias com o fio dental acaba removendo o restante de placa que a gente não consegue alcançar. 2. Antes ou depois da escovação? A sequência na verdade não faz diferença, desde que se faça corretamente, diz Levi Anderson, diretor do Departamento de Odontologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, SOCESP. Entre 15 centímetros e 25 centímetros de fio dental é suficiente para fazer a limpeza. 3. Qual a forma correta de usar? A ideia é que o fio dental retire tanto restos de comida que possam ter ficado presos nos dentes quanto deslize retirando a placa bacteriana das paredes do dente, que estão fora do alcance da escova. Usando de 15 centímetros a 25 centímetros de fio dental, a orientação é usar em forma de C, colocar o fio entre os dentes, mover o fio dental para frente num movimento de empurrar e puxar como se abraçasse o dente. O fio deve ser levado até a região subgengival, ou seja, sobe até o limite do dente com a gengiva, com delicadeza. Entra passando por uma parede do dente e sai passando pela outra. 4. Quantas vezes por dia? O ideal é que seja feito depois de todas as refeições em conjunto com a escovação. O mínimo é uma utilização diária, diz Marcelo Januzzi, da Associação Brasileira de Odontologia. Anderson lembra que, devido à pressa do dia a dia, muitas pessoas não passam o fio dental em todas as refeições e alerta para a importância da higiene noturna. Se não for feita de forma adequada, todos os resíduos de alimentos ficam parados na boca sofrendo um processo de fermentação, o que leva à formação de ácido e ao início do processo de lesão. 5. Quais são os erros mais comuns? Deixar de limpar as paredes dos dentes e remover o fio puxando de volta pelo espaço entre os dentes, explica Januzzi. 6. Sair sangue da gengiva indica a doença? Entre os motivos mais comuns para que saia sangue quando se passa o fio dental estão: realizar a limpeza com muita força ou que a gengiva está começando a ficar inflamada. Passando vai ajudar a tirar as bactérias e reduzir o sangramento ao longo do tempo, diz Anderson. Se não melhorar, o ideal é procurar com um dentista. 7. Posso substituir o fio dental por haste dental? Para Januzzi, o mais recomendado é o fio dental clássico, pois ele pode ser removido pelo espaço entre os dentes, além de ser mais barato. Para Anderson, não há diferença além do preço. Outra opção é a fita dental. Quando o paciente tem dentes muito próximos, pode ser que o fio dental seja muito espesso para ser usado, então recomenda-se a fita dental, que é mais fina e higieniza o tanto quanto o fio dental, diz Anderson. 8. Que doenças se pode contrair por não usar fio dental? Se a placa bacteriana não é retirada do dente, pode desenvolver primeiramente cárie e gengivite, inflamação da gengiva. O quadro pode evoluir para doença periodontal, uma inflamação do tecido que sustenta os dentes. Quando chega em caso muito avançado,
ocorre perda óssea, os dentes moles e acabam caindo. Hoje se sabe que o paciente que tem doença periodontal, se não cuida, pode potencializar casos de diabetes, problemas cardiovasculares, diz Anderson. Especialistas respondem a dúvidas sobre cuidados com os dentes das crianças. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal do Projeto SB Brasil 2010, aos 5 anos de idade, 46,6% das crianças brasileiras estão livres de cárie na primeira dentição. O número é animador, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido no cuidado com o sorriso infantil. É preciso dar muita atenção à escovação, cuidar da dieta e criar o hábito de consultar um odontopediatra com frequência. Crianças devem usar creme dental com flúor. Segundo José Imparato, professor de odontopediatria da USP Universidade de São Paulo, sim, o flúor é essencial na escovação de todas as crianças para garantir proteção aos dentes, de leite ou permanentes. Segundo ele, que é colaborador do Manual de Referência para Procedimentos Clínicos em Odontopediatria da Associação Brasileira de Odontopediatria. Alguns dentistas, no entanto, recomendam que o creme com flúor seja usado a partir dos 4 anos, idade que a criança entende que não deve engolir a pasta. A crítica tem a ver com a possibilidade do desenvolvimento da fluorose, linhas esbranquiçadas que surgem nos dentes, mas, além de ser um fenômeno estético, é raro ocorrer em dentes de leite. Ao escolher a pasta, procure no rótulo a quantidade de flúor. O ideal são 1.100 ppm, porcentagem por milhão. A Associação Brasileira de Odontopediatria recomenda cerca de 0,3 grama ou o equivalente a 1 grão de arroz cru de pasta a cada escovação. As coloridas e com sabor podem ser usadas, mas prefira marcas recomendadas pelo dentista de odontopediatria. Recomenda cerca de 0,3 grama, ou o equivalente a 1 grão de arroz cru de pasta a cada escovação. As coloridas e com sabor podem ser usadas, mas prefira marcas recomendadas pelo dentista da criança. Cáries devem ser tratadas somente na dentição permanente? Não. É preciso agir rápido. Os dentes de leite cariados têm de ser tratados com a mesma seriedade com que os permanentes. Tais Jorge, odontopediatra, membro do Grupo de Estudo de Pacientes Especiais e do Grupo de Estudo de Ortopedia Funcional dos Maxilares, ambos da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, explica que uma das funções deles é guardar espaço para os permanentes e guiá-los. Se não for tratada, a cárie pode acarretar a perda precoce do dente, o que pode causar problemas na fala e na mastigação, além de prejudicar a posição dos futuros dentes. Quando a criança deve fazer sua primeira consulta com o odontopediatra? Os dentes de leite são formados ainda durante a gestação, diz José Imparato, professor de odontopediatria da USP. Por isso, da mesma forma com que a mulher se preocupa com o pré-natal, deveria consultar o dentista antes mesmo de o bebê nascer, afinal, a alimentação dela impacta diretamente a saúde do bebê. Depois do parto, é recomendável levar a criança ao consultório no primeiro mês de vida. Assim, o profissional poderá avaliar aspectos da oclusão e da gengiva, entre outros. Como deve ser feita a escovação? As crianças devem ser sempre supervisionadas durante a escovação ou, se forem muito pequenas ou ainda não tiverem coordenação e paciência para escovar com cuidado, os pais precisam assumir a tarefa. A escova deve ser pequena, ter cerdas macias e usada suavemente em movimentos circulares. Depois das refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, é importantíssimo que a escovação seja feita. Além da escovação, é importante criar o hábito de usar o fio dental ainda na infância, sim, principalmente no caso de dentes muito próximos uns dos outros. Além de limpar os espaços entre os dentes, a higiene com o fio ajuda a manter o hálito e a gengiva saudáveis. É saudável arrancar um dente de leite mole em casa com a ajuda de um lenço ou um fio. Embora pareça um procedimento simples e fácil de ser realizado, na opinião do professor da USP José Imparato,
Não é recomendado fazê-lo porque o dente pode estar preso à gengiva por um pedaço de raiz. Nesse caso, ao tentar arrancá-lo, os pais podem machucar a criança. O mais adequado é consultar o odontopediatra. Caso o dente esteja solto realmente, sem raiz, ele recomendará que a criança coma um alimento duro, como maçã, para ajudar o dente a se desprender. A odontopediatra Thais Jorge diz que não se deve colocar a mão no espaço deixado pelo dente que caiu e, para conter um possível sangramento, ofereça um picolé. Quando os dentes de leite começam a cair, em média, entre os 5 e 6 anos, segundo José Imparato, professor de odontopediatria da USP. Caso os pais verifiquem que a troca está demorando para acontecer, marque uma consulta com o odontopediatra. Ele poderá consultar uma tabela que determina o padrão cronológico da troca e a sequência das quedas e avaliar se é preciso extrair os dentes de leite para não prejudicar a dentição permanente. Em geral, os incisivos centrais de baixo, os da frente, são os primeiros a nascer e os primeiros a cair. Como deve ser a alimentação para evitar cáries nos dentes de leite? Doces não são proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Uma sugestão é oferecer balas e chocolates somente nos finais de semana, mas é claro que se a criança consumir algo fora desses dias, de vez em quando, tudo bem. O problema é quando não há regra nenhuma, diz José Imparato, professor da disciplina de odontopediatria da USP. Na dentição de leite é possível corrigir problemas com aparelhos ortodônticos? Sim, podem ser usados aparelhos móveis ou fixos, dependendo do caso. É comum recorrer aos aparelhos para corrigir mordida aberta, decorrente do uso prolongado de chupeta e do hábito de chupar dedos, mordidas cruzadas, por conta de respiração predominantemente feita por via oral, diz Thais Jorge, odontopediatra membro do Grupo de Estudo de Pacientes Especiais e do Grupo de Estudo de Ortopedia Funcional dos Maxilares. O que fazer quando a criança cai e quebra um dente? Quebras são mais comuns com dentes permanentes. Os de leite raramente sofrem fraturas. Com o impacto, eles geralmente adentram a gengiva, ficam moles ou são deslocados para o lado. No entanto, caso haja quebra ou queda, o professor José Imparato recomenda recolher o fragmento ou um dente inteiro, guardá-lo em um recipiente limpo com tampa e imerso em água, saliva, soro fisiológico ou leite, e procurar um dentista. O essencial é procurar um profissional o quanto antes para que ele avalie se é possível reimplantar o dente ou colar o pedaço que caiu, afirma Imparato. Qual destino dar aos dentes depois que eles caem? Quem quiser, pode doar dentes de leite para bancos de universidades. Eles são usados para estudos e pesquisas. A Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo, é uma das instituições que conta com um departamento que tem essa finalidade. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário, inscreva-se no canal.